João 6, a partir do verso 1. Vamos falar sobre um milagre, um dos milagres que João relata aqui no livro do evangelista. O evangelista João, ele relata 7 milagres de Jesus no seu evangelho, né? Ele enfatiza muitos milagres de Jesus para que o propósito do evangelho de João era que as pessoas, o relato de João, para que as pessoas conhecessem Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido ao Israel. Então o propósito de João é enfatizar os milagres de Jesus. E aqui João, ele relata 7 milagres que Jesus fez. 7 milagres. E nós vamos falar do 4º milagre que Jesus fez, que é a multiplicação dos pães. Amém? Esse relato da multiplicação dos pães, ela foi relatada nos 4 evangelhos. Os 4. O livro de João difere um pouquinho dos outros que nós chamamos os evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Porque João foi escrito, me parece, 20 anos depois do evangelho, dos 3 evangelhos. Nós falamos de evangelho sinótico. O que são sinóticos? São evangelhos que têm a narrativa parecida, né? Não são iguaizinhos, não, mas tem a narrativa, todas são parecidas. Então são os 3: Mateus, Marcos e Lucas. Tá? O João, por ele escrever esse livro um pouco mais adiante, mais tarde, ele relatou coisas que às vezes não estavam nos outros evangelhos. E João, aqui nesse capítulo 6, ele dá mais detalhe do milagre que Jesus fez, a multiplicação dos pães, né? Jesus fez João relata aqui 7 milagres. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia, né? Transformando água em vinho. Os irmãos estão lembrando, irmãos? Amém, né? Depois, o segundo milagre foi a cura do filho do oficial do rei. Está lá em João 4, 43 a 57. A terceira terceiro milagre foi a cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Lembra os irmãos mesmo? Cego, né? Paralítico, não cego. O 4º milagre é esse que nós vamos narrar aqui com a graça de Deus. O 5º milagre foi andar sobre as águas. Quando Pedro ali, né? Pedro perdeu a fé no meio do caminho. Amém? O 6º milagre é a cura do cego de nascença. Aí sim, o cego de nascença, que é João 9, de 1 a 41. E o 7º milagre é aquele milagre da ressurreição de Lázaro. O milagre talvez seja o milagre mais falado, né, da Bíblia, porque o morto ressuscitar nunca tinha acontecido, né? Somente Jesus mesmo para fazer esse milagre, mostrar. Então João, o propósito de João era enfatizar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Rei de Israel, que Jesus é o Messias, que os profetas lá no Antigo Testamento, todos os profetas profetizaram. Se cumprir em Jesus a profecia do Rei de Israel, o Rei eterno, prometido a Davi. Deus prometeu a Davi, porque Jesus é da raiz de Davi. Jesus é da genealogia de Davi. Davi faz parte da genealogia de Cristo, porque Deus fez uma promessa a Davi que no seu trono se sentaria um Rei eterno. Amém? Jesus, ele é Rei, ele é profeta, ele é Rei, profeta e sacerdote. A ordem aí não tem muito não. Entende? Então Jesus, ele é completo. Quando Jesus veio, ele completou. Não há mais nada a ser feito. Jesus disse com o Pai: está consumado. Agora a obra de Cristo, irmãos, aqui na introdução, ela é conosco. Jesus já fez tudo o que era necessário para que nós conhecêssemos e fôssemos salvos. Agora é com a gente, né? Agora é conosco que nós devemos agora obedecer, porque está tudo consumado. Glória a Deus. Vamos ler um pouquinho aqui? Depois dessas coisas,
Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino, ou um jovem, em outras traduções, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus diz aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém, irmão? Pode se sentar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, pedindo, Senhor, que nessa noite, meu Deus, nesse momento, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Fala a tua igreja, fala o teu povo, fala no coração do teu povo, meu Pai. Toque, Pai, tira todo e qualquer muro de incredulidade, tudo que nos separa de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, o que nós temos feito que não tem agradado o Senhor, negligência nossa, palavras indevidas, comportamento inadequado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, Pai, permeie esse lugar, meu Deus. Sente-se, Pai, conosco, fala conosco, nós precisamos de ouvir, Pai, ouvir o Senhor, porque nós precisamos de ouvir o Evangelho da verdade, o Evangelho que salva, o Evangelho que muda a nossa vida, o Evangelho, Pai, que precisa ser pregado a todas as nações, Senhor, até que o Senhor venha e complete tudo aquilo que precisa ser feito, meu Deus. Agradecemos o Senhor, em nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, a multiplicação dos pães aqui. Já dissemos que no começo, irmão, está um pouquinho escuro, vou chegar um pouquinho para cá, viu? Eu vou chegar um pouquinho para cá. Aí, tá bom. Posso sair do foco também, né? Então, irmãos, nós falamos aqui que a multiplicação dos peixes está relatada nos 4 evangelhos, né? Que a finalidade de João é que esse evangelho foi escrito para evangelizar o povo judeu da região onde João se encontrava, que era Éfeso. Tinha também gentios no meio. Então, João, ele escreveu o evangelho com uma única finalidade: fazer que as pessoas entendessem que Jesus é o Filho de Deus, né? E entendendo fossem salvos. Tanto é que em João 20, do 30 ao 31, ele escreveu assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes que relatou, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenham vida em seu nome.
Então o Evangelho foi destinado a conduzir os seus leitores à fé em Jesus Cristo, como Filho e Messias prometido a Israel. Para João, Jesus era o cumprimento de toda a esperança messiânica de Israel, do povo judeu, e também a nossa, né, irmãos? João cita as promessas do Antigo Testamento a respeito de Jesus. Jesus é apresentado por João como o Verbo, o Logos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo que o próprio Deus, Jesus sendo ele Deus, Jesus estava no princípio da criação e Jesus é Deus. Jesus não é apenas um criado por Deus. Eu e você somos criados por Deus, mas Jesus é o próprio Deus que se fez um de nós, se humilhou e veio até nós. Então, muitas religiões dizem que Jesus é uma criação de Deus. Não, Jesus é o próprio Deus. É Deus que se fez um de nós e se humilhou em nosso lugar. Porque na realidade, irmãos, se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos todos nós estaríamos perdidos eternamente. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, o amor perfeito do Pai, o amor do Pai enviou o seu Filho, o Filho amado, o Filho do seu amor, para que Ele nos desse vida e vida com abundância. É esse Evangelho que João está apresentando aqui. Esse Evangelho que João quer que a gente leia esse Evangelho e lendo esse Evangelho, nosso coração seja transformado por esse Evangelho, seja contrito com esse Evangelho, que esse Evangelho possa encher a sua vida de esperança, que há pessoas que não têm esperança. Quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, andávamos ermos, né? Lugar estranho, sem esperança, andávamos doentes da alma e também do físico. Jesus se apresentou a nós. A Bíblia diz que fala que o Pai nos leva ao Filho. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Nós somos pegados por Deus, levados ao Filho, apresentados ao Filho. O Filho nos recebe e o Filho nos dá a Deus. Isso é maravilhoso. Olha aí, irmão, o amor de Deus, a perfeição desse amor. Nós, perdidos que éramos, totalmente sem esperança, Deus nos levou a Cristo. Ele falou: todo aquele que o Pai me dá, nenhum Deus se perderá. Todo aquele. Então Deus deu você a Cristo. Nós não vamos nos perder, irmãos, porque Cristo, Ele é suficiente para mim e para você. Cristo é suficiente para mim e para você. Nós, as religiões, às vezes, prometem um Deus fajuto, né? Falso. Mas o cristianismo é o Deus eterno, verdadeiro, o Deus suficiente. Algumas religiões ainda pegam Cristo, mas quer ajudar a Cristo. Você entendeu uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Algumas religiões que se dizem cristãs, tem o Cristo lá como Senhor, mas tem o fulano para ajudar Jesus. Não, Jesus é suficiente, Ele é excelente, Ele é todo poderoso, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ajudante, Ele não precisa de ninguém. É suficiente. Ele é o próprio Deus que fez um de nós. Então, as religiões que te prometem o Jesus não é alguma coisa, eu quero Jesus sim, está assim agora, até no meio dos crentes. Eu quero Jesus, mas eu quero um amuletozinho, eu quero uma flor, uma rosa ungida. Eu quero Jesus, mas eu quero um dos seus apóstolos, discípulos, que ali andou com ele, que morreu, vou pedir para ele, quem sabe ele vai me ajudar. Isso é errado, irmãos. Jesus não precisa de ajuda. A Bíblia diz que Jesus é suficiente, Ele é todo poderoso. Jesus, irmão, criou o mundo do nada. Ou você acha que Jesus não criou o mundo? Deus criou o mundo, Jesus é Deus. Ele é o criador do mundo. Do nada Ele criou esse universo que a gente pouco conhece. Ele criou as estrelas, e a Bíblia diz que as estrelas são bilhões, trilhões, não sei quantos bilhões de estrelas tem, mas a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Nenhuma delas é esquecida por Ele. Oh, aleluia, como Deus é maravilhoso, irmãos. Você acha que Deus vai esquecer de você? Você acha que Deus vai esquecer que nós somos a obra-prima de Deus? Deus, quando Deus fez a natureza, fez os animais, fez a terra, fez a água, e quando Ele fez o homem, tudo que fazia
eis que ficou bom, né? Eis que ficou bom. Mas quando no sexto dia que Deus criou o homem, quando ele olhou tudo que ele tinha criado, a natureza, os animais, né? As águas, tudo, ele olhou para o homem também, ele diz, eis que ficou muito bom. O homem completou aquilo que Deus criou todas as coisas para o homem administrar, para eu e você administrar. Nós somos mordomo dessa criação de Deus. Cuidado, irmão, que nós fazemos com a natureza, com os animais, com as pessoas, que é mais importante ainda, que é a imagem de Deus. Porque todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. E as coisas que Deus criou é para nós fazermos dela uso, mas um bom uso, um uso consciente, um uso com sabedoria, sermos mordomos. O que é um mordomo na casa de um grande empresário? Cuida dos seus bens, cuida de tudo que ele tem. O dono ali, o senhor da casa, ele na casa não se preocupa com nada, ele se preocupa com pagar dinheiro lá e trabalhar, ganhar dinheiro para pagar toda aquela conta. Mas dentro da sua mansão, do seu palácio, ele tem um mordomo. Deus criou esse universo maravilhoso, essa terra, né? Essa natureza linda, e falou assim: Tom, vai administrar. Nós precisamos administrar bem. E nós precisamos de cuidar das coisas que Deus criou. E principalmente, irmão, nós precisamos de cuidar um do outro. Que a função nossa é cuidar um do outro. Cuidar dos nossos filhos, dos netos, cuidar dos nossos vizinhos, que às vezes nem crentes são, mas meu dever é cuidar deles. Cuidar na oração, espiritualmente. Se necessitar também de alguma coisa, nós temos que estar ali em prontidão para fazer. Então, irmão, isso é o conjunto do que é ser cristão. E quando João escreve esse evangelho, a mente dele estava incumbida desse propósito. Quando nós lêssemos o evangelho de João, nós entenderíamos que Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o cumprimento das profecias. Então, irmãos, falando dos 7 sinais ali, né? E vamos falar vamos agora fazer uma pregação expositiva aqui. O primeiro texto diz assim: depois destas coisas. Que coisa, irmãos? Depois, irmãos, se nós lermos o Evangelho de Jesus, os 4 evangelhos, nós vamos entender que depois dessas coisas é Jesus, quando ficou sabendo ali da morte de João Batista. Aqui se passaram alguns meses, não é depois de um dia para outro, não. Um tempo, um determinado tempo, talvez 6 meses, né? Segundo o historiador, mais ou menos 6 meses. Mas depois ali que ele ficou sabendo da morte de João Batista, seu amigo João Batista, seu primo João Batista, né? Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Os seguidores de Jesus, aqui diz que era uma grande multidão. Seguidores de Jesus era uma grande multidão. Aí nós podemos enxergar, irmão, um ponto. Seguidores, às vezes, não é os fiéis de Jesus. Muitas vezes tem multidão seguindo Jesus. Por que seguiu Jesus? Porque eles viram os sinais que Jesus estava fazendo. Jesus tinha curado cegos, aleijados, tinha que ter feito tantos milagres. Então a multidão, porque era a festa de Páscoa, então a cidade se encheu, porque essa cidade era pequena, mas com pessoas vindo de fora por causa da Páscoa dos judeus, a cidade encheu de pessoas. E diz que na multidão, alguns escritores, alguns historiadores dizem que poderia ter até 20 mil pessoas. 5 mil homens foram contados. Naquela época se contavam os homens, né? Em censo. Então tinha ali mulheres, tinha crianças. Poderia ter chegado a 20 mil pessoas. Aquela multidão, irmãos, estava seguindo Jesus com um desejo de saciar as suas necessidades. E quantos, irmãos, nós temos visto nesses últimos tempos? Pessoas seguindo Jesus para saciar os seus desejos, para fazer a sua vontade. Multidões e multidões seguindo a Jesus apenas para conseguir alguma coisa. Muitas pessoas, bem parte dessas pessoas, elas não queriam o Deus, o Jesus, elas queriam o milagre, apenas benefício de Jesus. E hoje é diferente, irmãos. Hoje não vemos uma sociedade diferente daquela sociedade.
Os desejos não são, a maioria das pessoas não é seguir Jesus porque querem algum benefício, querem alguma cura. E Jesus é bom mesmo e cura, e quando Ele quer, Ele cura, e quando cura as pessoas desaparecem, nem, como diz, nem volta para dar glória a Deus, como foi o caso daqueles 10 cegos, né? Quantos voltaram para os 2, né? Daqueles 10 lá, Jesus curou. A maioria não volta, irmãos. A maioria está atrás de coisas. E nós, igreja, nós temos que ficar atentos, irmãos. Você não pode estar aqui hoje, irmão, apenas para buscar um desejo seu. Um desejo egoísta. Nós temos que estar aqui porque nós queremos adorá-lo. Porque hoje é o dia do Senhor. Hoje Deus separou esse dia para que nós reuníssemos como igreja dele, como povo dele, como congregação dele, para adorá-lo, para servir um ao outro e adorá-lo. Esse é o maior propósito. Porque o crente, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele não vem atrás de Jesus pelos benefícios, não. Ele já recebeu o benefício da salvação, o maior de todos os benefícios, nós recebemos a vida eterna com Cristo. Mas as pessoas, elas estão interessadas, muitas das pessoas, irmãos, estão interessadas nos benefícios que Jesus pode dar. Então aquela multidão não era diferente. Então aquela multidão, ela seguia Jesus por algum interesse. Nem todos que estavam ali e seguiam Jesus por interesse, mas a maioria estava ali porque tinha um interesse pessoal. No versículo 4, que fala sobre a Páscoa, no 3, vou falar sobre o 3 primeiro. Versículo 3 diz assim: então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Jesus, irmãos, Jesus, ele chamou os seus discípulos à parte e queria descansar, porque também, depois dessas coisas, pode ser que Jesus, nós estamos estudando sobre isso, Mateus 10, aqui, quem está aqui de manhã vai entender o que eu estou falando. Jesus pegou os seus 12 discípulos e mandou eles ir pregar, para todos pregar, né? Sair pelos campos e pregando a palavra dele. Ele deu instruções para os seus discípulos irem pregar. Mas primeiro ir à casa de Israel, não entrar em casa de gentio. Deu grandes instruções. Está lá em Mateus 10, estamos estudando sobre isso. Então, depois dessas coisas, também pode ser que Jesus os discípulos tinham voltado daquele evangelismo e estava relatando a Jesus as coisas que tinha acontecido. Então Jesus levou ele à parte. Jesus queria subir um monte para levar para ficar sós com seus discípulos. Mas quando Jesus leva seus discípulos, senta com seus discípulos para ouvi-lo, para ensiná-lo, né? Para ali ter um momento de sossego, porque eles não tinham sossego, eles não tinham tempo nem para comer. O relato de Marcos fala que eles não tinham tempo nem de alimentar-se. Tanto era a multidão pressionando Jesus e os seus discípulos. Então Jesus assentou-se com eles ali, naquela relva, naquele monte, naquele lugar, para ali eles descansarem, bater um papo e falar a respeito do que eles tinham feito. Mas quando Jesus olhou, Jesus viu uma grande multidão. Jesus viu aquela multidão. E Jesus, sendo Deus, ele teve compaixão. Outros lugares dizem que ele teve compaixão daquela multidão. Jesus se compadeceu deles, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmão. Ele se compadece das suas dificuldades. Ele se compadece, talvez, da fome espiritual das pessoas. Jesus se compadece de você e de mim. Jesus, irmãos, ele é um Jesus que olha para você, não olha com um olho de condenação, mas olha para você com um olhar de misericórdia. Porque se fosse condenação, todos nós estaríamos perdidos nesse momento, seríamos destruídos. Mas o olhar de Jesus, quando ele olha para aquela multidão ali, dizem certos outros relatos que ele diz, ovelhas sem pastor, que a multidão era como ovelhas sem pastor, ela não tinha uma direção, estavam totalmente dispersas, ovelhas dispersas. E Jesus olha para aquela multidão, e Jesus se compadece daquela multidão. E Jesus, na sua grandeza, ele pergunta para um dos seus discípulos, Filipe, onde vamos comprar pães para essa multidão? O Filipe apertado, né? Mas aí tem muitas coisas que vão chegar lá, irmãos.
Filipe, onde vamos comprar pão? Mas para experimentar. Aí eu sabia o que ia fazer. Mas eu digo no relato aqui que eu ia experimentar Filipe. Filipe, irmão, estava andando com Jesus há quanto tempo já? Né? Filipe tinha visto. Filipe é como de nós mesmo, viu? Filipe tinha visto milagres de Jesus, de levantar os doentes, curar os doentes, aleijados. Né? Jesus tinha feito grandes coisas. Filipe estava andando com Jesus há bastante tempo. E Filipe diz assim: Senhor, nem 200 denários não seria suficiente para comprar comida para todo esse povo. Filipe, o certo, diz: Senhor, tu és santo, tu és poderoso, tu pode fazer o que quiser. O Senhor mesmo vai dar comida para eles. Em outro relato diz assim para ele, o Senhor Jesus falou assim para ele assim: dá você lá ele de comer. Às vezes o Senhor fala essa mesma pergunta, pergunta para nós: aonde nós vamos dar comida para essa multidão? Comida aqui, irmão, no nosso caso é comida espiritual. E a gente fica: Senhor, nós não temos condição para isso, Senhor. Temos condição, irmão. Nós somos como Filipe, sem fé. Nós às vezes perdemos a nossa fé. O certo é nós falarmos: Senhor, tu sabes que as condições o Senhor nos dará. Se nós tivermos um coração totalmente dedicado a Deus, o Senhor vai nos tocar e fazer a maneira adequada. Nós teremos condições. Senhor, a igreja aqui é pequenininha e não tem dinheiro para sustentar um missionário. Senhor, o Senhor tem poder e dá a essa igreja, no poder do Espírito Santo, levantar-se e sustentar a obra missionária. Senhor, Ele tem as condições. Ele diz: dá a voz a eles do que eu comer. Mas, Senhor, Tu és todo poderoso. O Senhor sabe o que fazer. Nós confiamos e sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, o próprio Deus que habitou entre nós. Então o Senhor pode dar, e seria a resposta. Mas Filipe não, André da mesma forma. Ah, Senhor, tem aqui um rapazinho aqui, um menininho, mas tem aqui 5 pães e um peixinho. Ah, tá vendo, Senhor? O que é isso aqui para a multidão? Da mesma forma de Filipe, André também, ele faltou fé. Será que eles são diferentes de nós? Que às vezes nós nos encontramos, parece que numa encruzilhada, né? Não sabemos se vamos para a direita, nem para a esquerda, se nós seguimos à frente. Mas essa é a hora de nós colocarmos tudo diante de Deus. É hora de nós colocarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades. É hora de nós pedirmos: Senhor, dá-nos fé, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Às vezes, irmãos, a gente se encontra numa cruzilhada. Às vezes nós vimos uma multidão e não sabemos o que fazer com aquela multidão. Mas se nós estivermos com Cristo, nós podemos dizer para Ele: Tu sabes, Senhor, apenas me usa com sabedoria, me dá a sabedoria necessária para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. O Senhor tem poder de curar a doença, ou a minha doença, ou a doença de um ente querido. O Senhor tem poder de dar os meios para que eu possa prosperar na minha vida, para que eu possa pagar uma dívida difícil. O Senhor pode me dar o poder, a condição necessária para que eu possa alimentar os da rua. A condição financeira minha é pequena, Senhor, mas o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder. Se nós olharmos para a nossa pequenez, irmão, vamos falar como eles falaram. Vamos falar que nós não temos condições. Às vezes na igreja é a mesma coisa. A gente tem um pensamento, o pastor tem um projeto, aí o pastor coloca o projeto em pauta e nós arrumamos 2.000 dificuldades. Né? Não podemos, eu não posso ir, não tem condição de falar. Quem está do seu lado, irmão? Quem faz habitação em você? Não é o Espírito daquele que é o Deus? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus? E nós dissemos: não tem condição. Isso não dá para mim. É muito para mim. É muito areia para o meu caminhãozinho. E nós, às vezes, condicionamos a obra de Deus à nossa condição. Não é a nossa condição que vai fazer a obra de Deus, irmãos. Não é a nossa condição que vai alimentar as multidões. Não é o que eu tenho que vai alimentar as multidões. É aquilo que Deus vai prover.
aquilo que Deus vai colocar em suas mãos. O que Deus tem colocado na minha e nas suas mãos? O que Deus tem colocado na mão dessa igreja? Nós temos vários projetos na mente e no coração, mas nós temos que colocar isso agora em pauta, em praticar. É porque a vida, eu fico também meditando nisso, irmão, a gente fica com medo das coisas. A gente é o Felipe, a gente é o André, incrédulos. Nós servimos o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o dono do universo. Ele dá condição para a gente fazer o que a gente for necessário para fazer a vontade dele. Ele pode dizer para mim hoje: dá a você comida para essa multidão. A multidão de hoje, irmão, está carente pela comida espiritual. A multidão, nós aqui na igreja, talvez no meio de nós tem pessoas carentes do alimento espiritual. Às vezes o alimento está aí, o alimento está aqui sendo distribuído, mas as pessoas não estão sabendo como pegar o alimento. Jesus fez o milagre, o que ele fez? Jesus, irmãos, ele é Senhor, porque Jesus fez o milagre, ele multiplicou os pães, ele orou, ele deu graças a Deus, ele multiplicou. Ele foi lá servir, irmão? Aqui fala que Jesus serviu, mas Jesus não foi servir, não. É o relato aqui dos seus discípulos, né? Jesus deu para os discípulos. O milagre, irmãos, é com Deus, o difícil é com Deus. Agora, a minha parte, eu tenho que servir, a igreja tem que servir. Quem vai dar os pães é a igreja. Sou eu e você. Não vai ser Jesus que vai descer da sua glória. Eu poderia descer, né, irmãos? Nós estamos precisando de Jesus, desce, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Mas ainda não. Enquanto isto, é eu e você, irmãos, que vamos servir o pão ao povo faminto. Qual é o pão? O pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus. Lá, eles queriam saciar a vontade física. E tinha pessoas aí com fome mesmo, pessoas humildes. Diz aqui que quando aquela criança estava com um peixinho, um pão de cevada. Pão de cevada era para os pobres. Olha que coisa maravilhosa. Pão de cevada para os pobres, irmão. E um peixinho, diz que em conserva, nem era um peixe grande, um peixinho, uma sardinha, vamos dizer assim. É como se estivesse num lugar com um pãozinho seco, né? Uma salada de sardinha. Tipo isso. Jesus pega aquele pão, porque, irmão, os pão de trigo naquela época era para os ricos, que era caro. Então aquele pobrezinho pequenininho, aquele garoto, o jovem, estava lá com um pãozinho lá de cevada, peixinho. Jesus não precisa de grandes coisas para fazer milagre, não, irmãos. Ponha isso na mente. O que você tem é suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida? Jesus não precisa disso. Você tem um grande peixe, né? Ou até uma padaria. Jesus não precisa, irmãos. Se você tiver um pãozinho seco aí na sua casa, irmãos, uma latinha de sardinha, né? Um peixe em conserva. Jesus faz ali, irmão, alimentar multidões. O que seria hoje o nosso pão de cevada? É nosso conhecimento no Evangelho de Deus. E Deus, é claro que é bom ter conhecimento, mas o conhecimento que você tem, o pãozinho de cevada que você tem aí seco, é suficiente para que você faça alimente uma multidão de vizinhos, de irmãos, de filhos, de netos, de pai e mãe. É suficiente. Talvez eu não possa pregar a palavra, eu não posso instruir alguém, porque eu tenho pouco conhecimento. Jesus não tinha nada ali nas mãos, ele transformou aquilo, irmãos. Porque o poder veio dele. O poder não vai vir daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso oferecer, mas daquilo que Deus é. Então o seu pouco, meu irmão, Deus vai agir no seu pouco, e o seu pouco vai alimentar a multidão, se você tiver o coração adequado para isso, se tiver o coração formado para essas coisas, um coração dentro do propósito de Deus. Deus vai, no seu mínimo, na sua moedinha, Deus vai transformar o mundo, porque Ele quer, não é o que você tem, não. Aqui está no seu coração. Qual é o amor que você tem? Você tem amor pelos perdidos? Você tem amor pelos da sua casa, principalmente? Nós estamos estudando aqui de manhã que Jesus primeiro mandou os seus discípulos ir pregar para os judeus, e para não entrar em aldeia de samaritano, nem de gentios, mas primeiro a nossa casa. Então, da mesma forma, o que nós temos dado à nossa casa, com o nosso pouco que nós temos, ou muito que nós temos? Tem muita gente que tem muito.
A gente tem muito tempo no Evangelho, já está igual um balão, está todo inflado, né? Precisando esvaziar aquilo um bocado. Um pouquinho daquilo. O que tem nas suas mãos é suficiente, o que tem nas minhas mãos. Isso é para mim também, irmãos. Quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, meu Deus, como eu sou miserável, devedor. Nós temos tantas coisas. E falamos, Senhor, foi um pãozinho seco aqui, Senhor. O que é um pãozinho seco e 5 peixinhos? São 5 pães, né? E um peixinho. Mas para Deus, como eu falei aqui, irmãos, não há impossível para Deus. Eu tenho muita coisa que eu queria fazer, não é impossível para mim. Mas por Deus, o Deus que você serve, irmão, Ele é poderoso para transformar a sua vida, transformar a vida dos seus, para levantar, levante e ande em nome de Jesus. A Bíblia diz, levanta e ande. Jesus quer nos dar vida e nós estamos dormindo. Jesus quer nos dar alimento para alimentar os povos, mas nós estamos achando que o alimento é muito pouco, que nós não temos condições. Jesus está chamando essa igreja, chamando a nós, a começar em mim, todos nós aqui, para nós levantarmos, sairmos do nosso conforto. Os discípulos estavam ali com o desejo de descansar e bater um papinho com o mestre. Contar para o mestre, Senhor, eu expulsei 10 demônios. Ah, Senhor, eu curei o enfermo. Que bom poder o Senhor nos dá. É justo até, né? Depois de tanta batalha, isso não é injusto não. Mas Jesus sentou e viu a multidão. Falou, não, nós temos mais que trabalhar, filhos. Da mesma forma, irmão, nós temos que levantar e olhar. Olha a multidão de gente que está indo para o inferno. Olha a multidão de perdidos que está indo para o abismo. E nós estamos bem tranquilos, em paz. Como nada estivesse acontecendo. Não, irmãos. Nós precisamos levantar e andar, olhar para o exemplo dos nossos heróis da fé, o nosso maior herói que é Jesus, mas tem outros também, carne e osso como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Tantos quantos outros fizeram a obra de Deus com afinco, morreram por ela. Nós não estamos nem animados de vir à igreja louvar a Deus, e não vai morrer pela obra de Deus. Nós não estamos afim de sair do nosso conforto, do nosso sofá macio, em frente da nossa televisão, dos nossos ídolos. Não estamos com vontade de fazer isso. Quando mais morrer, quem disse morrer pelo Evangelho? Os heróis da fé foram queimados em praça pública para iluminar Jardim dos Reis. Eram comidos por leões, por feras, dentro de uma arena, de um circo. E eles, quando eles estavam sendo lá chamados para ser comidos dos leões, criança, jovem, adolescente, homem de todas as idades, mulher de todas as idades, eles cantavam o hino ao Senhor. A gente, irmão, passa por uma luta tamanho de um grão de mostarda, a gente blasfema contra Deus, fala que Deus, o Senhor não é comigo, não é Deus. Senhor, e tem gente que ainda joga os benefícios que Deus dá na face de Deus. Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor, né? Senhor, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho ministério na igreja, Senhor, eu estou lá todo domingo de manhã, ensinando a palavra do Senhor, Deus, tu quer isso comigo? Não é isso que nós falamos? Homens e mulheres, os heróis da fé, eles morreram pelo nome de Jesus. Eles não blasfemaram, eles não abriram mão, é maravilhoso, irmão, é de arrepiar. Eles não abriram mão, irmão, daquilo que tinha recebido. Sabe por quê, irmão? Porque os olhos deles, ele não estavam aqui não. Os olhos deles estavam lá, lá no céu, a nova terra e o novo céu. Nossos olhos, irmãos, estão fitos muito nas coisas da terra. É por isso que nós achamos dificuldade em tudo que nós vamos fazer. Eu me incluo nesse meio, viu, irmão? Não estou aqui livre disso, não. Achamos dificuldade em tudo. Tudo nós temos dificuldade. Eu não vou hoje, não, porque a pregação é muito demorada. O irmão fulano vai pregar hoje, o irmão fulano é muito demorado, muito esquisito. Eu não vou hoje não, porque vou ter uma futura dor de cabeça. Uma futura dor de cabeça. Estou profetizando aqui, vou ter dor de cabeça para ir no culto. Deus me revelou que eu vou ter uma dor de cabeça. As revelações que tem por aí. A Bíblia é a revelação de Deus.
Então as pessoas estão assim, e arrumando desculpa para dar desculpa, já proclamando na cabeça. E às vezes a gente, irmãos, por pouquíssima coisa a gente deixa de ser abençoado. Por uma teimosia da gente, a gente deixa de ser abençoado, e além de abençoar, abençoar os outros, porque dar é melhor do que receber, não é isso que o Senhor Jesus fala? A dádiva, né? Nós recebemos as dádivas, mas a gente repartir o que nós recebemos é mais gostoso do que receber. Dar é melhor do que receber. Mas a geração de hoje, irmão, acha o contrário. Receber é melhor, acumular é melhor do que todas as coisas. Não repartir. Então a gente precisa, irmão, de levantar para que o nome de Jesus seja conhecido. Se nós olharmos aqui, irmão, para a nossa situação familiar, quantas pessoas da nossa família que ainda não conhecem Jesus? Quantas pessoas nós negligenciamos o Evangelho para elas, sendo um dos nossos? Quantas festas nós fizemos em nossa casa, a gente não abre um texto da palavra de Deus para glorificar a Deus? Quantos churrascos? Esses dias, Luan, meu filho, ele fez lá um chá, fizeram um chá de fralda surpresa para eles, claro, né? E a Maria abriu os olhos dele. Luan, você não deixa de orar não. Porque, irmão, é o dever nosso. Nós temos que exaltar a Deus no meio de qualquer um. Precisamos exaltar a Deus. Esquece que Deus é. Se Deus tiver uma festa na sua casa, se Deus não for convidado, não precisa me convidar, não. Se ele não for o número 1 lá, se ele não for exaltado no meio daquela festa ali, não houve festa. Houve ali um ajuntamento de pessoas que riram ali e falaram um monte de coisa. A gente precisa começar a colocar Deus, irmãos, em primeiro lugar. A gente sabe do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro que meu filho, primeiro que meu marido, primeiro que a esposa, o marido a esposa, primeiro que os meus desejos. Mas a gente não faz isso, irmãos. A gente só lembra de Deus quando está precisando dele. Quando ele vem dificuldade, a gente lembra que ele existe. A gente precisa, irmão, focar nossos olhos em Cristo. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar para todo esse povo? Mas Jesus dizia isso para experimentá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para cada um receber esse pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Pedro Simão, disse a Jesus: está aqui, Senhor, um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Né? Desdenhou os peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Nasceu a esperança. Jesus deu uma palavra de autoridade. Ele disse: façam com que todos se assentem no chão. Já renasceu no coração de Filipe. Aí tem coisa boa. Aí, talvez Filipe e André atinaram: meu Deus, tanto tempo estamos andando com Jesus, nós ainda não sabemos o poder que ele tem. Tanto tempo nós estamos aqui com ele, não sabemos que ele pode fazer o que quiser aqui. Do nada ele criou o mundo. O que é que ele fazer? Alimentar talvez 20 mil pessoas? O que é isso para Deus? Então deu esperança. Ele mandou as pessoas se assentarem. Diz aí que ali havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. E dizem que o Senhor Jesus é organizado, irmãos. Jesus é organizado. Ele mandou sentar de 50 e 100. Outro relato diz que um tanto de 50, mas outro tanto de 100. Jesus organizou. Jesus não saiu multiplicando pães e pães caindo no chão. Não, Jesus é organizado. Ele tem organização. Ele primeiro experimentou os seus discípulos para ver o tamanho da fé que ele tinha, sabendo ele o tamanho que ela tinha, né? Depois o Senhor, ele mandou que se organizasse aquela multidão de gente, aqueles famintos. Ele organizou tudo direitinho. Ele é organizado. A igreja é o espelho de Cristo, é o exemplo de Cristo.
Nós também como igreja, irmãos, nós como pais e mães de famílias, nós que somos os sacerdotes do nosso lar, nós devemos ser organizados. Nossos filhos precisam ser organizados. Eles precisam levantar de manhã, dobrar essas cobertinhas, pôr os travesseiros lá, para não cansar a gente tanto. Né? Eles precisam, os jovens aqui, precisam ser organizados, ajudar lá os seus pais, a organizar a casa. Porque tudo começa dentro da casa da gente, os exemplos, a organização começa dentro da nossa casa. E nós precisamos disso. Quando chegar da rua, não jogar um pé de sapato para cá, outro pé lá, uma meia aqui, outro meia lá. Porque às vezes os filhos chegam da rua, você acha um pé de meia em cima do sofá, o outro em cima da cama, um tênis virado de sola para cima, o outro lá o cachorro comendo. Então é difícil, né? Então precisa dessa organização. Jesus nos ensinou isso. Ensinou aos pais, ensinando agora aos filhos também, a ser organizados. Que é necessária organização na vida da gente. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queria. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmão, Jesus sacia a sua necessidade. Jesus não faz um milagre pela metade. Tudo que ele faz, irmão, é completo. Pode ter certeza, irmão, os milagres que Deus vai fazer na sua família é completo. Pode ser que agora a gente olhe a situação e pense: meu Deus, está tudo errado. Mas se você colocou na mão de Deus a sua necessidade, na mão do Senhor Jesus Cristo, às suas vidas parecer uma confusão, está tudo errado, mas Deus vai fazer o seu propósito. Se você tem fé e buscou em Deus, não olhe. Felipe e André olhou para as condições que eles tinham, eles pessoalmente. Nós não podemos olhar para as condições que nós temos, irmãos. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos para aquilo que nós temos ou vemos, né? Nós olhamos para aquilo que nós temos no céu e aqui dentro do nosso lugar. Jesus. Ele é capaz de transformar aquilo que parece que está tudo atrapalhado na sua vida. Ele conserta. Ele muda a situação. Quantos relatos nós temos de homens e mulheres implacáveis que se dobraram diante de Jesus? Não existe homem valente diante de Jesus, não. Não existe homem poderoso diante de Jesus. Jesus quebra, Jesus conserta. Nós temos que confiar, nós temos que fazer a parte da oração, buscar a Deus em oração. Se nós temos um projeto, igreja, se nós temos um projeto, seja qual projeto que você tenha na sua vida, um projeto de salvação familiar, qualquer projeto, você precisa de colocar isso na mão de Deus. Você precisa ficar. Tem pessoas que falam o seu projeto, a sua luta para todo mundo, mas não apresenta para quem pode resolver. Eu conto para a mãe, conto para os irmãos, conta para os vizinhos e conta para geral aí na gíria dos meninos aí. Conta para geral, mas não conta para quem resolve o problema. Não coloca diante de Deus as suas necessidades. Nós devemos pedir oração sim para a nossa dificuldade. Nós devemos, isso aí é bíblico. Mas primeiro nós temos que visitar o Senhor de todas as coisas. Colocar a nossa confiança nele. Apresentar para ele as nossas dificuldades, os nossos problemas. E aí nós vamos ter solução, irmãos. É colocar na mão de Deus e não tirá-lo. Porque também a gente, na nossa aflição, nas nossas angústias, quantas vezes nós apresentamos uma dificuldade para Deus, de manhã, à tarde nós tiramos. Não, depois deixa que agora tudo conta, né? Aí desaba tudo novamente. Nós passamos uma experiência dessa, eu e a irmã Maria, irmão, no começo da nossa caminhada, nós fizemos tanta luta. E a gente orava a Deus de manhã, aquele fervor todo. Então, Senhor, está na sua mão. Aí vinha as lutas, dificuldades, a gente tirava na mão de Deus. Murmurava, reclamava. O dia que nós aprendemos a colocar na mão de Deus e deixar na mão de Deus, as coisas se resolveram. Estão se resolvendo. É porque nós somos muito apressados. A gente coloca e tira. A gente não confia em Deus plenamente. De manhã nós estamos cheios do poder do Espírito Santo. À tarde nós estamos murchos.
Falta de fé, é constância em nossa fé. A gente não precisa ter uma fé monstruosa, não, mas uma fé constante, uma fé que você saiba que Deus está agindo, é o mínimo. Precisamos de confiar em Deus, confiar nas suas provisões. Felipe e André ali vacilou um pouquinho, mas depois eles voltaram, creio eu, dentro do normal. Saber que ele estava do lado de quem poderia resolver todos os problemas, de quem poderia saciar a sede, a fome daquele povo. E hoje, o mesmo Jesus que agiu ali naquele monte, é o mesmo Jesus que age hoje aqui, é o mesmo Jesus que pode mandar você saciar a sede. E nós vamos falar para ele: Senhor, eu não tenho nada para dar. Senhor, realmente eu não tenho o que dar, mas o Senhor pode todas as coisas. A palavra diz que o Senhor pode tudo. Eu realmente não posso. Eu não tenho condições financeiras, mas o Senhor pode. Essa é a nossa resposta correta diante de Deus. Tu pode todas as coisas. Confiar, colocar a sua esperança em Deus, porque ao contrário, irmão, vai tudo dar errado. Ao contrário, irmão, nós vamos sofrer. Às vezes, irmão, tem até crentes salvos, crente mesmo de verdade, mas que ainda, irmãos, tem as suas dúvidas, tem as suas recaídas. Nós precisamos alertar. Hoje é dia de nós alertarmos essa palavra. O dono do ouro e da prata, o Senhor das soluções, aquele que pode tudo, Ele está aqui, Ele habita dentro de você. Ele agora não está dentro desse templo aqui, não, está dentro de você. Por isso que Ele está aqui, você está aqui, nós estamos aqui. O Espírito dele, o Consolador, porque a Bíblia diz que Ele é o Consolador dos homens, o Espírito de Cristo. Cristo prometeu que Deus enviaria o Espírito, e Ele está aqui agora nos consolando. Ele vai te consolar nas suas dificuldades, nas suas lutas, no seu dia a dia, nos seus desprazeres na vida, porque a vida nos dá muitos desprazeres, a vida não é só rosas, tem muitos desprazeres na nossa vida, mas esse desprazer você vai passar com Jesus, e Ele vai te dar a solução, Ele vai ser a solução das suas dúvidas, das suas dificuldades. Creia dessa forma. Está em luta na sua casa? Creia que Deus pode resolver esse problema. Ele está dentro de você, está do seu lado. Está desempregado da mesma forma. Está sendo perseguido. Está com luta familiares da mesma forma. O Deus multiplica. Ele pode fazer um milagre na sua vida. E Ele fará esse milagre, irmão, se você confiar nele plenamente. Porque a Bíblia diz que todas as coisas que Deus faz é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo que vem para você, vindo de Deus, que às vezes tem a aparência de coisa ruim, né? Nossa, Deus me deu isso aqui, é para o proveito. A luta que nós passamos, a dificuldade que nós passamos, é para o proveito. Nada vem na sua vida que é cristão, você que é de Deus. Nada vem sem a vontade de Deus. Sem que Deus esteja atento para as condições, nossas condições. Aqui diz que recolheram. Diz que a multidão ficou satisfeita. E também que recolheram a sobra, o pedaço que sobraram, 12 cestos. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram. É abundância, irmão. Transbordante. A irmã falou isso ontem, né? Recalcada, né? Me fala de ajuda aí, irmão. A medida recalcada, transbordante, né? Então tudo que Deus faz transborda. Deus não fala nada, irmão, a continha não, viu? Não. Qual o tamanho da sua botija aí de azeite? Eu só tenho isso aqui. Então você pode providenciar outras. Deus vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre completo, irmão. Isso aqui não é pregação da prosperidade, não, irmão. É a verdade bíblica. Então, quando você tem isso aí, além de tudo, irmão, pode acrescentar e vai transbordar. Tudo que transborda, o que acontece? Alaga, né? Ao redor daquele
daquele objeto que está transbordando ali, tem alagação. Isso é a bênção, irmãos. Olha só, a bênção que você recebe, ela vai transbordar, que vai pegar até um incrédulo, sabia disso? Até aquela pessoa que não crê, até aquela pessoa, o ateu, aquela pessoa que não confia em Deus ainda. Aquela bênção que você recebe, que Deus dá na sua vida, ela é transbordante. E essa bênção vai ali, vai atingir outras pessoas, vai alimentar outras pessoas, vai solucionar problemas de outras pessoas, vai ajudar aquele que ainda nem sabe quem é Deus, e vai passar a saber, porque nós, transbordando dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, nós vamos também levar esse Jesus às pessoas, porque nós estamos transbordando esse Jesus, irmão. Ele está derramando sobre nós. As bênçãos de Deus têm se derramado sobre essa igreja. Nós precisamos pegar essa bênção, irmãos, que está transbordando aqui, levar a outros, a tanto quanto se necessitar, a tanto quanto o Senhor Jesus te enviar. Nós não podemos pegar um pano, vou limpar essa bênção, esse transbordar aqui desses azeites ou da água, vou limpar, vou secar, ficar só retinho. Não, aquilo é para abençoar. E quando a gente recebe uma bênção de Deus, irmão, a gente recebe todo dia, né? Todos os santos dias nós recebemos a graça de Deus, a bênção de Deus, o ar que nós respiramos, a comida que comemos, a casa onde nós estamos nela, a igreja onde nós congregamos, os irmãos que estão aqui, são bênçãos de Deus, são um milagre de Deus diário. O filho que nasce, o filho que está crescendo, milagre, milagre. Uma casinha lá, cobertinha lá, tirando você do sol, da chuva e do frio, milagre. Você almoçou hoje, você jantou, você lanchou, milagre. A gente acha que milagre é uma coisa, fora uma coisa enorme. Deus trabalha nos mínimos detalhes, irmão, nas coisas pequenininhas, que a gente deixa passar despercebido. Você está vivo hoje, irmão? Glórias a Deus. Você levantou da cama hoje? Glórias a Deus. Quantas pessoas não levantaram da cama hoje? Quantas pessoas estão no leito de morte hoje? E muito pior, às vezes, sem Jesus, que é o pior de tudo. O pior, irmão, não é estar numa cama, não, meu querido. O pior é estar na cama sem Jesus. Porque numa cama sem Jesus, você não tem futuro. Mas se você estiver numa cama com Jesus, você tem futuro. Você tem um futuro garantido. Com Jesus, irmãos, não existe dia ruim. Existem dias difíceis. Mas os dias difíceis, Jesus transforma aquele dia. Temos que esperar pacientemente no Senhor, porque Ele vai orar para nós e vai fazer aquilo que for necessário. Olhe para Cristo. Não desista da sua caminhada com Deus. Não desista de orar para os seus que estão sem Jesus, que são a coisa mais difícil. O Senhor diz que nós não teremos honra dentro da nossa própria casa. Jesus fez um milagre lá na Galileia, né? Na sua terra lá, um milagre. Porque ninguém, olha, esse aqui, quem é esse? Filho de José, o carpinteiro? Aquele Zé Ninguém? Maria? Seus irmãos não são esse pobretão que estão aqui? Eles querem ver coisas, quer ver coisas. Então, dentro da nossa casa é mais difícil de pregar o Evangelho, porque conhece as nossas mazelas. Aqueles que estão conosco conhecem as nossas mazelas. E às vezes até nos confrontar. Mas é onde Jesus nos mandou ir primeiro. E a nossa casa. Não desista de orar. Não desista de buscar a Deus. Não desista de vir aqui aos cultos de quarta-feira, orar pela família, orar pela dificuldade, orar pelos enfermos. Que é a coisa que nós mais ouvimos hoje, pessoas enfermas sem Jesus. A gente anda pelas ruas, irmão, e aqui? A pessoa nem sabe que você é crente, não chama você de irmão, né? Porque tem um tipo de deboche. Ora por minha mãe, ora por meu filho, ora por meu marido, ora por minha esposa. Estão carentes, irmãos. As pessoas estão carentes, necessitando, e nós temos a solução do mundo, irmãos. A solução dos problemas do mundo está nas nossas mãos. A palavra de Deus.
aquela que você carrega aí na mente e também ela fisicamente aí. A palavra de Deus é a solução para todos os problemas desse mundo. Mas a gente tem que expressá-la. Não só expressar, mas temos que vivê-la diariamente em nossa vida, para que o outro lá, que não vai, talvez o nosso familiar, você vai verbalizar Jesus para ele, não vai aceitar, mas olha para o seu comportamento e diz assim: Senhor, fulano diferente. Ele era um homem impulsivo, né, no meu caso, né? Um cachaceiro, um isso, aquilo, né? Um à toa na vida. Olha aí agora, ele anda com a Bíblia do braço. E alguns até acusam assim, né? Parece que só tem Bíblia, só conhece Bíblia. Aí te acusam, glória a Deus. Então, irmãos, talvez você não vai falar dentro da sua casa, mas você vai ministrar a Deus de uma outra forma, né? No viver, né? Os nossos filhos, ele tem que ver a gente, nós que somos pais, orar dentro de casa, irmãos. O filho às vezes tem que pegar você orando, às vezes. Se o filho todo dia acorda, levanta de manhã e vai trabalhar e volta, e não vê você de joelhinho no chão, fala assim: mas meu pai, minha mãe não precisa orar não, a vida dele a vida é boa, não precisa orar não. Nós temos que dar o exemplo, irmão. O exemplo começa em nós primeiro. Então a gente precisa disso, irmãos, precisa. É urgente que isso aconteça. Os jovens dessa igreja, os jovens que aqui estão nesse momento, nós, os jovens, temos um futuro enorme para frente, que Jesus vai te usar para pregar o evangelho às multidões. Talvez vai usar, talvez não tenha certeza, muito menos a gente que está mais velho. Mas vocês que estão na flor da idade, todos os jovens aqui da igreja, as meninas e os meninos, prepare-se, Jesus está voltando. Jesus vai usar os seus para pregar o evangelho. Amém. Jesus não vai usar lá um incrédulo, não vai usar um político, não vai usar nada fora do que está escrito aqui. Ele vai usar os seus. E você é de Jesus? Então, se você respondeu que sim, prepare-se. Prepare-se, seja mais fiel. Leia mais a Bíblia para ter mais conhecimento da palavra de Deus. Frequente mais os cultos da igreja de jovem, as escolas bíblicas dessa igreja, os cultos que tem nessa igreja, culto de ensino. Irmão, se tem uma igreja que ensina a palavra de Deus, para a glória de Deus, é essa igreja. Nós podemos usar pastor João de tudo, mas que ele é negligente no ensinar a palavra de Deus, isso nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer, porque essa igreja tem oportunidade. Todo dia, se quiser, tem alguém disposto. Então é porque nós somos negligentes, viu? Não estão querendo ouvir, não estão querendo fazer as coisas de acordo com o evangelho. Queremos mais os prazeres desse mundo que os prazeres de Deus. Estamos mais confortados nas coisas do mundo. Nós estamos buscando as coisas do mundo. Nós estamos confortando na coisa do mundo. Nós estamos amando a coisa do mundo. Nós estamos apaixonando pela coisa do mundo. E daqui a pouco nós casamos com a coisa do mundo. E aí não tem mais jeito. Casamento não se desfaz. Casamento é uma aliança eterna. Está todo mundo apaixonado aí com o mundo. Todo mundo agarradinho do mundo. E estamos deixando de lado o dono do mundo, que é o Senhor Jesus. Estamos deixando de lado as coisas necessárias para que nós possamos ser um vencedor. Nossa paixão, irmão, nosso amor tem que ser pela coisa de Deus. Vamos nos desagarrar desse mundo, porque esse mundo é de treva, ele passa. Tudo nesse mundo passa, irmãos. Há uns anos atrás eu era menino, depois eu virei adolescente, agora eu estou com o Senhor. Digo um dia você é avô. Digo um dia eu vou passar. Um dia nós vamos passar. Vamos cuidar das coisas de Deus. Juventude dessa igreja, levanta e anda. Se aplique nas coisas de Deus. Você pode se divertir? Claro que você pode se divertir. Com consciência. Ninguém está excluindo isso da sua vida, não. Mas colocar em primeiro lugar os reinos de Deus e as suas virtudes. É bíblico isso aqui. Não está saindo da minha boca, não. É da Bíblia. E nós adultos, irmãos, que estamos aqui agora nesse momento, vamos conhecer mais de Deus.
servir a Deus com qualidade. Quando Deus falar assim, fulano, ciclano dessa igreja, o que faremos para alimentar aquela multidão que está lá fora? Não, Senhor, vamos falar assim, instruídos pelo conhecimento de Deus. Senhor, Tu pode todas as coisas? Tu sabes, Senhor. Abrir o conhecimento para Cristo, irmãos. Conhecer o Senhor e continuar com desejo de conhecê-lo. A gente não conheceu, chegou no patamar. Tem gente que conheceu Jesus, batizou, deitou em berço esplêndido, em relvas. Não, em nome de Jesus, vamos levantar, vamos conhecer a Deus. Irmãos, às vezes nós temos orado e Deus tem nos dado direção, mas como a gente não conhece a Deus, a gente não vê a direção. A falta de conhecimento, irmão, nos traz atraso para receber alguma coisa de Deus, para doar alguma coisa boa para alguém. A verdade, Senhor, a gente continua numa oração repetitiva, 10 anos, e no meio, talvez no terceiro ano, no primeiro ano, Deus já deu a solução. Mas como eu não tenho conhecimento de Deus, eu fico só Deus, irmão. Deus repetindo as coisas. É porque a gente não tem conhecimento de Deus, irmãos. A gente precisa conhecer os caminhos de Deus para a gente ser bem-aventurado em tudo que nós fizermos. Precisamos de enxergar a Jesus Cristo, precisamos de conhecê-lo, a maneira de ele agir, a maneira que ele quer que eu comporte no meu dia a dia. A gente esquece, irmãos, a gente esquece que precisa continuar caminhando, conhecendo a Deus, buscando conhecimento, porque quando alguém vem a gente tem o que dar para eles. A gente está pobre, a gente está vivendo um reino cheio de coisas deliciosas, num banquete, mas comendo ali um biscoitinho ali, um pãozinho queimado. Por quê? A gente não vê lá o banquete, a gente não está enxergando o banquete, não está enxergando as uvas maravilhosas, as delícias do reino de Deus, a gente não está enxergando, porque a gente não conhece o dono da festa. A gente não conhece o dono da festa. Eu não conheço muito bem, não. Vou ficar quietinho no meu cantinho aqui, né? Se vocês quiserem ficar me feio, assim, não é assim? A gente chega numa festa, vem conhece a pessoa, ele fica humildezinho, né? Mas você conhece o dono da festa? Ele é seu pai, ele é o nosso pai. Então precisamos de enxergar além do que nós temos enxergado, irmãos. Olhar para o banquete, irmão, tem um banquete diante de nós. Tem um banquete diante de você. Jovens dessa igreja, tem um banquete diante de vocês. Pais e mães dessa igreja, avós, tem um banquete diante de nós. Você está enxergando esse banquete? Você está comendo um amendoinzinho na queimada, no outro cantinho, no canto da parede. Levanta tu que dormes, e o Senhor se resplandecerá em vós. A luz de Deus vai resplandecer em vós. Levanta nós que estamos dormindo, nós que estamos preguiçosos aqui entre aspas, viu, irmãos? Preguiça espiritual. Precisamos levantar, irmãos. Precisamos de enxergar. Precisamos de ver Jesus. Porque Ele está nos oferecendo para a gente um banquete. Mas nós temos que continuar no marmitex sem gosto, né? Comida sem gosto, sem sal. A mesa está farta, irmão. O que tem de comida nessa mesa? O que tem de beleza nessa mesa? E essa mesa é uma mesa maravilhosa. É uma mesa bem cuidada, bem organizada. Ele manda se sentar um tanto aqui, outro tanto lá, e serve, todo mundo fica satisfeito. Essa mesa é para satisfazer. Essa mesa que Cristo quer servir para você e para mim é para satisfazer. Não é uma coisinha que você come e fica ali. Eu fiz um pouquinho aqui. Não, é banquetear nas coisas de Deus. Abrir nossos olhos que estão fechados, para que esses olhos sejam abertos. Precisamos de conhecê-lo. Como é que eu conheço esse Deus, irmão Wagner? Você está falando de conhecer, agora dá os caminhos. Irmãos, você precisa de ler a Bíblia. Você precisa de frequentar os cultos da igreja. As pregações aqui são um estudo para a nossa vida. Precisamos de vir às escolas bíblicas. Precisamos de aqui no nosso culto. Nós vamos cultuar a Deus, orar. Isso é conhecer a Deus. Mas irmão Wagner, eu não sei ler. Meu querido, minha querida, você não sabe ler, precisa não, aqui ó, de ouvido.
Às vezes as pessoas que não sabem ler conhecem a Bíblia mais que eu e você, que sabemos ler e tem uma audição perfeita. Não precisa, irmão, se eu falar assim para Deus, eu sou muito pequeno, eu não tenho conhecimento, quando eu nasci eu não estudei direito. Nós estamos falando como Felipe e André. Nós estamos com o mesmo pensamento deles. Não, Senhor, eu não tenho leitura mesmo não, Deus. Eu não tenho sabedoria em conhecimento desse mundo prático, desse mundo não. Mas eu tenho o Senhor. O Senhor pode mudar isso em mim. O Senhor pode, não sei o que vai fazer não, mas vai mudar a minha vida. A partir de agora, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero evangelizar. Eu quero, quando alguém ler a Bíblia, eu vou guardar bem os textos no meu coração, na minha mente. Aí o Senhor vai me dar graça para eu falar. E o Senhor, segundo a sua graça, vai manifestar a graça do Senhor na vida daquela pessoa. E ela vai ser curada, vai ser salva. Às vezes nós não sabemos evangelizar, irmãos, porque nós não temos conhecimento de Deus. Às vezes nós estamos também inchados também com o conhecimento de Deus e não quer. Eu conheço tudo de Deus, conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não já li a Bíblia toda, né? No fundo sei muitas vezes, irmão, muitas vezes eu li a Bíblia. Conheço, aí esse texto está lá em Deuteronômio 18:13, né? Sabe tudo. Às vezes está cheio, mas é preguiçoso. É o bicho preguiça, né? Enche o estômago, enche-se de conhecimento, mas não dá um passo à frente. Não quer repartir, quer concentrar tudo nele. É como um balão, irmão. Um balão é frágil, né? Nós somos frágeis como aquele balão. Nós vamos enchendo. Uma hora a gente explode, tanto, né? Tanta coisa. E não resolve nada. Conhecer o Senhor, irmãos, e continuar com desejo de coração de conhecê-lo. Assim pois fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães que sobraram. Jesus é farto mesmo. Sobra bênção na sua vida, sobra misericórdia na sua vida, sobra o amor de Deus na sua vida, a misericórdia. Deus é Deus de abundância. Aqui ele fez um milagre e sobraram. E outra coisa, irmãos, Deus não quer que nós desperdício, não. Nenhum desperdício Deus aceita. Recolham tudo. Não foi migalhinhas não, irmão. Pedaços que sobraram mesmo. A fartura é tão grande que sobrou pedaços. 12 cestos foram cheios. Para que nada se perca. Porque tem outras pessoas que precisam comer ainda. Tem outros que precisam se alimentar. Da mesma forma, irmãos, não podemos ser esbanjadores dos bens que Deus tem nos dado. Eu tenho muito medo, né? Faz aquela fartura em casa, joga metade da comida no lixo. Isso é pecado, irmão. Pecado, irmãos. Esbanjar, porque a comida é bênção de Deus, é graça, é bênção que nós recebemos. Deus nos farta também de coisas, alimento físico que nós precisamos. E nós, às vezes, irmãos, está tudo muito bem, eu começo a esbanjar. Cuidado, irmãos, isso é pecado. Nós somos, o que a Bíblia diz? Que nós somos o quê? Dispenseiro, o bom mordomo de Cristo. Em tudo. Na organização familiar, na igreja, na comida que nossas irmãs maravilhosas fazem. Até os irmãos são maravilhosos também, né? Tudo, irmãos. No dinheiro que a gente ganha, nos presentes que nós ganhamos, presente, né? Ganhamos presente, damos presente. Precisamos ser gratos em tudo aquilo, administrar bem aquelas coisas. E adorar a Deus, porque nós temos recebido muito mais do que aquilo que nós merecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Já estou terminando, irmãos. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Irmãos, o que nos ensina esse finalzinho aqui? Precisamos de rejeitar as ofertas do mundo. Jesus, se nós olharmos, Jesus foi tentado no deserto, teve sede 40 dias, foi tentado ali no deserto, 40 dias, fome e sede.
40 dias no deserto. Tudo que ofereceu Jesus rejeitou, não é isso? Rejeitou as coisas do mundo. Ó, tudo esse ouro, todo esse brilho desse mundo, as riquezas, eu lhe dou se você me adorar. Afasta de mim, né? Atrás de mim, Satanás. Adorar o seu Deus, somente o seu Deus. Jesus novamente ali, irmãos, a multidão, que é de judeus ali, que falaram isso, que os gentios não tinham muito conhecimento, alguns tinham, porque tinha uma promessa. Moisés, lá no Êxodo 18, ele disse que Deus ia levantar um profeta à semelhança dele. Então, quando aqueles homens olharam para Jesus, assim, esse é o profeta que eles querem, que Deus enviou. Mas eles entenderam mal. Eles entenderam que Jesus, ele veio para um reino divino, não para um reino terreno. Porque o judeu andava oprimido pelo Império Romano, por todo aquele império que dominou, todos aqueles dominadores, andavam, e queriam um libertador, irmãos. O libertar do cativeiro dos homens. Mas Jesus veio para libertar o cativeiro espiritual, que é muito pior que o cativeiro dos homens. É uma libertação muito maior do que essa. Então eles entenderam mal e queriam fazer Jesus rei à força. Jesus não aceitando aquilo, não. Eu vim, eu tenho uma missão. Meu pai me enviou uma missão: salvar esse povo. Morrer na cruz. E ao terceiro dia ressurgir em glória para salvar essa raça que não serve, que é ruim, mas eu a amo. Então Jesus rejeitou novamente a oferta do mundo. Por isso que eu digo aqui no meio, jovem, cuidado com as ofertas. Cuidado com as ofertas desse mundo, que aparentemente são bonitas. Quem não quer ser rei de uma multidão, de um povo, de uma nação? É poder, não é? Poder, posição. Mas Jesus rejeitou. E às vezes o mundo tem nos oferecendo coisas aí que parecem a nossa vista humana, coisas maravilhosas, coisas bonitas, coisas potentosas, que no fundo, irmão, é uma tragédia, é um caminho para o inferno. Nós temos que abrir nossos olhos também nesse ponto. A oferenda que veio em nossa vida. Jesus rejeitou aquela oferta. Tinha que pegar a força e fazer o reino. O que ele fez? Prudência de Jesus. E nós também deveríamos ser da mesma forma de Jesus, ser prudente quando alguém nos oferecer alguma coisa que vai nos levar para o mal. Prudência. Jesus prudentemente se retirou e foi para um lugar deserto. Foi orar. Jesus não aceitou aquela oferta. Da mesma forma, nós, igreja, o mundo está aí ofertando tudo que você quiser, oferta do mundo. Mas tudo uma oferta maligna. Tudo oferta que não tem cabimento para a sua vida cristã. Eu quero dizer, mãe, para os irmãos, para aqueles que estão em casa nos ouvindo, que essa palavra, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entre no seu coração. Você que está aí afastado da igreja, você que está aí, ainda não conhece Jesus, nunca teve a oportunidade de conhecer um cristão, né? Falar para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão lá, vão nos assistir ou estão nos assistindo, que está afastado do Evangelho, hoje é dia. Hoje é dia de você voltar para os caminhos de Deus. E para você que ainda não conhece Jesus, é dia de buscá-lo. Buscar-me-ei e me encontrarei quando buscar de todo o vosso coração. Clama por Ele! E para nós, irmãos, que já o conhecemos, que estamos já participando desse banquete, porque é um banquete, irmãos. Então, irmãos, vamos enxergar, vamos olhar para Cristo, vamos fazer a obra dele a tempo e a fora do tempo, a todo momento, aonde quer que você esteja, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, é lugar de você divulgar Jesus. Amém. Talvez não seja com as suas palavras, mas o seu modo de ser, o seu modo de socorrer, o seu modo de olhar para as pessoas, da compaixão. O seu testemunho diário fala mais do que 1000 palavras às vezes. Amém. E quando for também necessário, abra a sua boca. Não deixe Jesus fora dos seus concertos, fora das suas festas. Porque se eu estiver lá, irmão, as coisas vão andar, vai caminhar, vai ser maravilhoso. Amém. Então, irmão, tome posse dessa palavra, que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele traga sobre nós a responsabilidade, traga sobre nós o entendimento
das coisas de Deus, das coisas que Ele quer que nós entendamos. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor? Senhor, Deus, eu sei que esse texto, Pai, poderia ser pregado de várias formas, de vários jeitos. Eu sei que eu poderia ter falado muito mais, mas eu sou limitado, meu Deus. Mas aqui está presente quem não tem limite, Senhor, que é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ministra esse texto, essa palavra no coração das pessoas. Pai Santo, que não haja rejeição da tua palavra nesse lugar, meu Deus. Pai, que aqueles que estão nos ouvindo em casa, aqueles que estão afastados, aqueles que não te conhecem, não rejeitem a palavra de vida eterna. A Bíblia diz que o Senhor virá um dia para julgar. Enquanto, Pai, isso não acontece, a porta da graça está aberta, meu Deus. Ó Deus, tem de compaixão com aqueles que estão caminhando a Praça dos Lagos para o inferno. Tem de compaixão com aqueles que conhecem a Deus e estão, Pai, olhando, Senhor, os manjares desse mundo, Senhor. Meu Deus, dê a condição de nós rejeitarmos as ofertas malignas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aplica no nosso coração a tua vontade. Meu Deus, repreenda em nós o nosso desejo, nosso carnal, pecador. Deus, repreenda em nós, Pai, nossos desejos malignos. Coloque em nós o desejo do Senhor, do Espírito. Ajuda-nos a fazer a sua vontade. Ajuda-nos, Deus, a sairmos daqui hoje, Pai. Não mais uma vez nós viemos aqui e ouvimos uma palavra, não. Meu Deus, nos dê um coração meditador na tua palavra. Senhor, nos ajuda a vencer. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Escuta a nossa voz, o nosso clamor. Oh, meu Deus, escuta o que nós temos pedido do Senhor. Dá ouvido ao teu povo que carece do ouvir do Senhor. Dá ouvido a oração da sua serva, dos seus servos. Aquele que tem andado em dificuldade, aquela que tem andado, Pai, com lutas, meu Pai, diárias, parece que nunca vai passar, meu Deus. Então, dá um fim nisso, meu Deus. Oh, meu Deus, capacita o teu povo a suportar as dificuldades dessa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a amar um ao outro. Não olhar apenas para os nossos problemas, também olhar para a necessidade do outro irmão ou da irmã que está passando por luta. Meu Deus, nós temos que orar um pelo outro. Coloque esse desejo no meu coração, dos meus familiares, a começar tudo em mim primeiro, dentro dessa igreja. Desejo, Pai, de estar juntos, sermos um em Cristo. Oh Deus, tira do meu coração a rapinagem, meu Pai, tudo aquilo que não convém ao homem e à mulher de Deus, oh Pai. Levanta nessa igreja pessoas jovens, adolescentes, meu Pai, levanta os avós, os pais dessa igreja, para que o nome do Senhor seja engrandecido nesse local, para que Mantiqueira saiba que aqui tem uma igreja fiel, que aqui tem um povo que crê, tem um povo que faz a diferença, a começar em mim, meu Deus. Levanta nessa igreja, meu Pai, pessoas capacitadas, capacita-os, Pai. Nós não temos capacidade, o Senhor nos capacita com o Teu Santo Espírito e nos dê, Pai, fé. Nos dê fé, Senhor. Se nós estamos sem fé, aumente-nos a fé, como ali os seus discípulos pediram ao Senhor. Senhor, aumenta-nos a fé, nos dá uma fé legítima, uma fé verdadeira. Faça com que nós tenhamos fé, oremos mais, Senhor, sejamos mais fiéis em todas as coisas, meu Deus. Coloca fidelidade em nós, vivifica o Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos devolve a alegria da Tua salvação. Os crentes estão sem alegria, meu Deus, os crentes estão opacos, meu Pai, sem brilho, porque está faltando nela, meu Pai, a comunhão, o desejo de servi-lo. Oh Deus, como Davi, Senhor, nós repetimos aqui como Davi, Senhor Deus, vivifica em mim o Teu Espírito, renova o Teu Espírito. Aviva a Tua igreja, não nos dê aquilo que nós merecemos, mas nos dê aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. As bênçãos do Senhor são maravilhosas, todas as coisas que o Senhor faz é boa, é perfeita, é agradável, é a vontade perfeita do Senhor, seja feita em nós, que venha sobre nós o Teu reino, meu Deus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Não nos deixe faltar o pão diário, Pai, cotidiano, também o pão nosso, Pai, o trabalho, Senhor, na vida dos Teus filhos. Abram portas que nesse dia, Senhor, dá a oportunidade daquele que está precisando ali de uma bênção do médico,
Senhor, ou de fazer ali uma operação, meu Deus, ou aqueles que já foram, meu Pai, fizeram a sua cirurgia, meu Deus, completa essa obra que o Senhor usou o homem para fazer. Oh Deus, nós clamamos porque não tem ninguém além do Senhor, nós clamamos porque não tem outro Deus que possa nos servir, que nos ajude, que contribui para a nossa vida. Nós não estamos orando aqui, Senhor, para o poderoso desse mundo, não, Senhor. Estamos orando para o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que salva, o Deus que está aguardando o grande dia para nos levar. Oh, vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! É o desejo do nosso coração. A igreja clama pela tua volta. A igreja clama que o Senhor, Pai, salve os nossos entes queridos, os nossos filhos. Ó Deus, que o Senhor salve nossos mães, Pai. Que o Senhor traz de volta aqueles filhos, aquela ovelha desgarrada. Traz de volta a ovelha que desgarrou do rebanho, Senhor. Olha, Deus, para a nossa luta, Senhor. Olha para a nossa luta, Senhor. Olha para a nossa pequenez, meu Deus. E nós não temos condição de fazer nada se o Senhor não estiver em nós, não estiver conosco. Oh, meu Deus. Levanta os teus olhos e olhe para o teu povo, Senhor. Levanta os olhos e olha, meu Deus, para aqueles que estão nas trevas, Senhor. Aqueles que estão vivendo, Pai, debaixo das drogas. Olha pelas mães que estão chorando nesse momento com os seus filhos agarrados nas drogas, no pecado, na injustiça, meu Deus. Olha para aqueles que estão agora nos hospitais, meu Deus, sem o conhecimento do Senhor. E hoje pode ser o último dia da vida dessa pessoa, meu Deus. Visita hoje os hospitais, meu Pai. Visita, Senhor, as casas. Visita, meu Pai. Visita os lares, os casamentos, meu Pai, da igreja. Visita o meu casamento, Senhor. Visita o coração dos meus filhos, dos filhos dessa igreja, Senhor. Faça com que possamos, ó Deus, ser felizes em Cristo. Não buscar o reino desse mundo que quer perecer, meu Pai. Ó Deus, nos dá, Pai, a força necessária para vencer as dificuldades que virão pela semana, Senhor. Nos dá amor para amar aquele que depende da gente, Senhor. E também aquele que não depende, meu Deus. Amar aquele que nos persegue, Senhor. Aquelas pessoas que às vezes, meu Pai, está longe de Deus, com pensamentos tortos, totalmente divididos. Deus, nos ensina a amar essas pessoas, apesar das pessoas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, nós clamamos, é um clamor que essa igreja faça. Nós necessitamos, nós temos necessidade, Senhor. Precisamos do Senhor, não nos abandone, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nada podemos fazer. Aleluia, meu Deus. Te louvamos, ó Deus bendito. Agora, Senhor, pela tua infinita bondade, leva-nos para a nossa casa em paz da maneira que o Senhor trouxe, Pai. Que a graça, que o amor, que as consolações do teu Santo Espírito estejam em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nessa semana, Pai, nos dê uma semana vitoriosa, mas na sua presença, Pai. Porque se o Senhor não tiver, Pai, não tem como nem viver, meu Deus. Te adoramos, te bendizemos. Glória ao nosso Deus, ao nosso Pai maravilhoso, o nosso Salvador Jesus Cristo. Toda honra e glória a Ele. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha, irmãos. Glórias a Deus.